Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e que possamos neste momento nos prostrar na presença de nosso Senhor, nosso Deus, a Ele adorar, a Ele bendizer, enfim, clamar por suas bênçãos, por sua presença em nossa vida. Quem somos nós sem o Senhor? Nós somos tão frágeis, tão pequeninos. As incertezas do mundo, as incertezas diante dessa realidade que a gente se encontra hoje, enfrentando a pandemia. O que será amanhã? O que será do dia de amanhã? As consequências disso no mundo, seja na vida das pessoas, na sociedade como um todo, na economia, enfim, os efeitos disso. Mas uma certeza nós temos: o Senhor é conosco, e se Ele é conosco, sim, nós podemos descansar, porque nele nós temos segurança, nós temos vida e vida em plenitude. É uma alegria estarmos diante do Senhor para adorarmos ao seu nome, buscarmos da sua direção, da sua orientação sobre nossas vidas. Independente de onde você esteja, que esse seja o seu encontro com o Pai. Aquele momento em que nós nos prostramos diante de Deus, reconhecendo que somos pequeninos, que nada somos sem a sua direção e sem a sua presença. Veja o que Tiago, em sua epístola, escreveu. Capítulo 1 de Tiago, o versículo 5 e 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Exatamente isso, queridos. Que nesse momento, na presença de nosso Senhor, nosso Deus, nós possamos nos prostrar com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível se aproximar do Senhor. Então que as suas orações, as suas intenções que você vai colocar diante de Deus, que você peça, mas peça com fé, em nada duvidando. Tiago diz que quem duvida é como a onda do mar, ou seja, para onde o vento soprar, para lá ela vai. Não, nós temos um caminho, e o caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por esse caminho que nós andamos. Nossa fé está nele. Ele é nosso Senhor e Salvador. E é nele que nós temos vida e vida em plenitude. Portanto, que seja esse o nosso encontro com o Senhor e que você possa abrir seu coração, orar a Ele e orar com fé, permitindo também que Ele esteja falando no seu coração através da sua palavra. Teremos um tema fantástico aqui, sempre fundamentado na Sagrada Escritura. Isso é bênção, isso nos traz fortalecimento, ânimo, enfim, nos alimenta espiritualmente. Boa noite, Dona Ione, seu Mário, Aline, Willer, família. Que bom que estão conectados conosco. Pastor Jonas, lá de Giruá. Graça e paz, meu irmão. Bom estarmos conectados na presença do Senhor para adorarmos a Ele, para orarmos a Ele. Nosso Deus, nosso Senhor. Queridos, todas as quartas-feiras, nesse horário, 19 horas, esse nosso encontro de oração, partilha da palavra. Também
aos domingos, 10 horas. 10 horas da manhã. Olha quem está aqui. Dá tchau lá para os titios. Oi, gente. Essa é a Alice, minha filha. Então, quartas-feiras, 19 horas. E também aos domingos, 10 horas. E nesta semana, de forma especial, amanhã, quinta-feira, nós teremos um culto, uma live. Aliás, eu sou convidado numa live, obrigado, na live de nossa amiga Karen, lá no Instagram. Um tema legal. Quanto vale uma vida? Então, amanhã, quinta-feira, 21 horas, no Instagram da nossa amiga Karen Brito. Então você se conecta lá com a gente, quem tem Instagram, para estar acompanhando essa live onde eu estou como convidado, participo como convidado, né? Já tivemos uma esses dias atrás e agora novamente nós estaremos participando dessa live com esse tema fantástico que abre um leque aí para falar do Evangelho, do quanto Deus nos ama, da sua entrega na cruz. Esse é o valor da vida. Enfim, esse é apenas uma pequena degustação, né, do que nós teremos para conversar amanhã, quinta-feira, 21 horas, no Instagram da nossa amiga Karen Brito. Então, você pode se conectar lá. Certo, queridos? Eu vi aí a Naíma conectada com a gente. Naíma, seu Leandro e Dona Marley. A família está em festa hoje. Seu Leandro, de aniversário. Um forte abraço, meu amigo. Uma pena que diante dessa situação nós não podemos estar aí dando prejuízo para o irmão, comendo assado aí. Mas que Jesus o abençoe grandemente. Não faltará oportunidades de a gente estar reunido, se abraçando, confraternizando e também louvando ao Senhor. Nosso irmão Glaucus, se não me engano, até meu vizinho aí mora próximo aqui do nosso bairro. Baterista, tocou bateria durante muito tempo com a galera, com o grupo de louvor. Nossa irmã Elidir Bergamo, essa sim, aqui pertinho, minha vizinha. Graça e paz, minha irmã, que bom que estamos conectados na presença do Senhor. Gente, vamos abrir a palavra do Senhor e por ela ser alimentados? Abra sua Bíblia. Primeiro texto que a gente vai fazer referência é o Evangelho de João. Como introdução, queridos, esse tema que nós vamos trabalhar aqui veio como resultado ou como uma sequência da nossa série de pregações que nós estamos pregando. Ela ainda terá mais uma pregação, né, no próximo domingo. Para Jesus, uma vida tem valor. A partir desse tema, nós estamos trabalhando o quanto Deus nos ama. O esforço que Jesus fez a ir ao encontro dos pecadores, daqueles que estavam perdidos. Permitir que pecadores se aproximassem dele para serem abençoados, para serem transformados. Mas aí surge uma questão a partir disso. Então quer dizer que eu posso levar uma vida do jeito que eu quiser e Deus permite que eu se achegue a Ele, que eu tenha salvação? Eu posso fazer o que eu quiser. Se Ele me ama, se Ele conviveu com pecadores. Gente, Deus, sim, Ele se importa com cada um de nós.
Independente de quem nós sejamos, o Senhor nos ama. O Senhor é misericordioso, é rico em misericórdia. Agora, esse amor é total, é incondicional, tudo isso. Exatamente. Mas quando nós temos isso na nossa mente, não podemos achar que Deus é um Deus segundo a nossa imagem. Um Deus que nós desenhamos. Que apoia, que tolera os nossos pecados. Não. Não é o Deus que se revela nesse livro, na Sagrada Escritura. Absolutamente não é esse Deus. E é sobre isso que nós queremos conversar nessa noite. Nossa saudação, meus sogros, seu Aparício, Dona Rosane, lá de Giruá. Graça e paz, casal. Bom estarmos conectados na presença do Senhor. Paz do Senhor. Queridos, nós temos a tendência, como seres humanos, de criar um Deus, segundo a nossa visão, a nossa ideologia, a nossa forma de pensar. Um Deus segundo a nossa imagem. Pintamos um Deus segundo a nossa vontade, que está disponível para atender os nossos desejos. É tipo aquele mágico da lâmpada, que quando a gente precisa, a gente abre lá e pede o que a gente quer e ele atende os nossos desejos. Não, não é esse Deus que se revela na Sagrada Escritura. Ou ainda essa ideia distorcida de Deus vem da cultura de nosso tempo, que ensina que como pais nós não podemos dizer não aos nossos filhos. Porque isso traz traumas, isso gera consequências na vida, negativas na vida de nossos filhos. Não. Isso não é amor. Deus que ama, adverte. Como pai, como mãe que amamos nossos filhos, nós vamos adverti-los, nós vamos dizer um não, nós vamos puxar a sua orelha se for o caso, nós vamos ensinar o caminho correto. Por quê? Porque nós amamos nossos filhos e não queremos que eles vivam no erro. A gente não quer que eles se percam. Por isso, sim, nós vamos botar disciplina. Nós vamos repreender os nossos filhos. Mas a partir dessa imagem distorcida de Deus, também surge os crentes mimados. Veja só, para os quais basta o pastor dizer algo que eles não gostem e eles já se ofendem. Mas na verdade a gente, como pregador, não anuncia, não prega o que as pessoas querem ouvir. O que é bom de ouvir. A gente anuncia a palavra de Deus. Em alguns momentos ela nos dá um puxão de orelha. Primeiro para mim como pregador. E depois para os meus ouvintes. Nós temos que anunciar fielmente a palavra. E não melhorar de alguma forma para que ela agrade a todos. Não. Isso é distorcer a palavra. Nós temos que anunciar com fidelidade a palavra do Senhor. Em outros contextos, algumas pessoas se ofendem com um simples olhar do outro. Ah, porque o outro me olhou de uma forma estranha. Então esquece-se a ideia de comunhão, das diferenças que existem entre nós. Também esquece-se da ideia de que nós devemos perdoar o outro. Uma fala entendida mal é o suficiente para muitas vezes rompermos amizades, rompermos relacionamentos e nos afastarmos da nossa congregação, até nos afastarmos de um amigo, nos afastarmos, terminarmos com um relacionamento. Esses relacionamentos tão frágeis, porque não são fundamentados na palavra, que é esse alicerce poderoso, que é a rocha. Outras coisas como, o pastor visitou fulano, ainda não me visitou.
O pastor ficou mais tempo na casa do irmão lá e na minha ele ficou muito pouco tempo. Gente, nós precisamos maturidade. Porque essas imagens distorcidas de Deus geram consequências negativas na nossa vida. Verdadeiros adoradores, como o Senhor descreve aqui. Imagine Jesus, ele foi perseguido pelos religiosos da época. Ele foi julgado, condenado sem ter feito nada de errado e nada o afastou do seu propósito. Você precisamos da comunidade de fé. Nós precisamos da direção de um pastor, assim como eu tenho a direção de um bispo, de um pai na fé. Nós precisamos dessa família de fé que nos ajuda a permanecermos em pé. E nesse ambiente familiar, assim como no nosso ambiente familiar, nós precisamos amar, nos perdoar. Veja o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito. Que Deus que se revela? O que Deus espera de nós, pecadores? Abra primeiro, eu tinha dito o Evangelho de João, abra primeiro o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, que poderíamos chamar de resumo da pregação de Jesus. Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, o versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15, assim diz o Senhor. É a pregação de Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse poderíamos dizer é o resumo da pregação de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Boa noite, Aline. Se conecta conosco também. Com o pequeno Wheeler, também conectado aí na tela do celular. Queridos, essas duas palavras são centrais. Arrependimento e fé. A salvação é para todo aquele que crê. Mas essa fé precisa ser também acompanhada de arrependimento. Pois todos somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esse é o Evangelho. Não basta você pedir perdão hoje, ou ir na igreja, ser membro de uma igreja, mas vive de uma forma totalmente contrária ao Evangelho. Vive de uma forma totalmente contrária ao que o Evangelho nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina. Simplesmente confiando nessa ideia, não, Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas é justo juiz. Não é aquela figura que fica passando mão em cima dos nossos erros. Não, ele não tolera o pecado. Como Jesus procedeu com os pecadores? Essa é uma questão chave aqui também. Então, se Deus é justo juiz, se é juiz, como ele então permite que nos acheguemos a ele? E aqui as imagens, os encontros de Jesus com diversas pessoas nos evangelhos nos revelam essa imagem de Deus. Nos deixam claro como Deus nos ama. O que Deus está disposto a fazer por mim, por ti, que somos pecadores. Aqui que nós conhecemos o valor da vida. Deus nos ama. Uma vida tem valor para Jesus. Uma única vida tem valor para Jesus. Ele quer que todos se arrependam, que todos sejam salvos. Mas é necessário mudança de vida. Evangelho de João, capítulo 8. O primeiro encontro. Nós vamos fazer referência a esses textos, né? São textos longos,
passagens, né? A gente não vai ler toda a passagem. Capítulo 8 do Evangelho de João, dos versículos 1 ao 11. Relata aqui o encontro de Jesus com uma mulher adúltera. Veja só, ela foi surpreendida em adultério, não foi apenas uma acusação. Foi um fato comprovado, né? Foi surpreendida em adultério. Segundo a lei, essa mulher precisava ser apedrejada. Jesus acolhe aquela mulher, permite que ela se achegue a ele e adverte e dá um puxão de orelha naqueles que estavam julgando e querendo condená-la à morte, dizendo que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqui uma grande verdade e também o porquê nós não podemos julgar aos outros, independente do seu pecado. Porque assim como o outro, eu sou pecador. Exatamente. Segundo Romanos capítulo 3, versículo 10, é um dos lugares que essa afirmação está presente. Diz ali que todos somos pecadores. Não há justo. Não há um justo. Ou seja, todos carecemos da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe essa... o meu pecadinho é menor. O pecado do outro é maior. Gente, pecado é pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. E Deus não aceita o nosso pecado. Ele não tolera o nosso pecado. Ele não passa a mão no sentido, continue fazendo isso, continue vivendo em pecado. Não, não é esse Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Definitivamente não é. Mas assim como Jesus acolheu, permitiu que os pecadores se achegassem a Ele, sem apontar, sem julgar, esse também não é o nosso papel de julgadores, porque na verdade todos somos pecadores e carecemos da glória, da misericórdia do Pai. O diálogo deste encontro, esse encontro termina com a seguinte afirmação de Jesus. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: vai e não peques mais. Sim, os teus pecados estão perdoados. Você se arrependeu, você confessou, os teus pecados estão perdoados. Vai, siga a tua vida, sem se culpar, sem julgar a si mesmo, sem se condenar. Esse não é o teu papel. Você confessou, você se arrependeu, siga adiante, siga a tua vida, vai. Mas não peques mais. Não insista no erro. Não insista de continuar fazendo o mesmo pecado. Se a tentação vier, se for o caso, fuja. Não negocie. Com o pecado não se negocia. Diga não ao mal. Esse é um dos princípios que a gente assume no nosso batizado, onde nós somos chamados a dizer não ao mal e renovar nosso compromisso diariamente com o Senhor Jesus. Um outro encontro, Jesus com o publicano Zaqueu. Evangelho de Lucas 19, capítulo 19, dos versículos 1 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versículos de 1 a 10. Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, conhecido por cobrar muito além do que o império pedia para que fosse cobrado então das pessoas. Enriquecimento ilícito. Nós pregamos sobre isso, sobre esse homem, esse encontro de Jesus com Zaqueu, há alguns cultos atrás. Ele está disponível aí, acho que foi numa quarta-feira que nós pregamos sobre esse homem, Zaqueu, o encontro de Jesus com o pequeno Zaqueu. Jesus vai até a casa deste homem, não só permite que ele se achegue a ele, mas ele vai até a casa dele.
Muitos, ao verem isso, porque com certeza ele era odiado das pessoas, as pessoas odiavam os publicanos, porque sabiam o que eles faziam de errado. Era um pecado assim, muito conhecido de todos. Então as pessoas ficam ali zombando daquele, olha só, ele que é mestre, está indo na casa desse pecador. Eles ficam apontando aquele alvoroço, aquela fofoca, né, que vai passando de um para outro, né? Mas veja só o que acontece dentro daquela casa. Enquanto a fofoca corria lá fora, Zaqueu, ali dentro da sua casa, onde ele acolheu Jesus, se levanta e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isto é conversão. Mudança de vida. Enquanto os outros estavam lá fazendo fofoca, zombando daquele encontro, porque Jesus tinha ido à casa desse pecador, ele levou transformação, mudança de vida. A boa nova, a boa notícia da salvação, que entrou naquele lar, transformando e impactando aquela vida. Este homem mudou de vida, graças a este encontro com o Salvador. Veja o que Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Sim, enquanto lá fora alguns zombam, julgam, condenam, ali dentro há um encontro com o Senhor e aquele homem tem a sua vida transformada. Aqui não sabemos do diálogo, não sabemos se Jesus, o que Jesus falou, se houve um diálogo, mas somente com o encontro com Jesus, aquele homem resolve mudar de vida. Ele se arrepende, ele reconhece que o que estava fazendo era errado, se arrepende desses seus pecados, resolve devolver metade daqueles seus bens, afinal eles eram frutos de coisas ilícitas, devolver metade aos pobres e ainda pagar as dívidas, as coisas que ele tinha feito de errado por aí, restituir aqueles a quem ele devia. Transformação de vida. Jesus novamente não passou a mão em cima do pecado de Zaqueu. Ele leva transformação, mudança de vida nesse homem, para este homem, para esta vida. Jesus transforma a vida daquele homem. Por isso que nós devemos falar de Jesus aos outros. Porque Jesus tem esse poder. No momento que acontece o nosso encontro, muitas vezes não precisamos de muita coisa. Simplesmente quando acontece o encontro com o Senhor, a vida das pessoas é transformada. Porque Jesus transforma nossas vidas. O que era impossível aos nossos olhos se torna possível aos olhos do Senhor. Porque Ele é o Deus conosco. Ele quer transformar nossas vidas, a minha, a sua, de todos os que estiverem perdidos em pecado. Por mais longe que estejam do Senhor, por mais impossível que isso pareça aos olhos do Senhor, sim, Ele quer transformar nossas vidas. Um outro encontro, Evangelho de João, capítulo 4. Nós também pregamos sobre esse texto. Foi domingo, né? Domingo passado. João capítulo 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Até aí não teria problema nenhum. O detalhe é que ela era envolvida num relacionamento muito complicado. Totalmente fora dos padrões da Sagrada Escritura, dos padrões de Deus. Conforme o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 18, aquela mulher, ela foi casada com 5 maridos e vivia agora com um sexto que não era marido dela. Que confusão! Mas exatamente essa mulher, com essa vida tão complicada, que Jesus permite
se aproximar dele. Ela se aproxima, ela ouve a boa nova da salvação. Jesus diz que ela podia acolher para ela a água viva, ou seja, acolher o Senhor em sua vida, o que transformaria completamente sua vida. Aquela mulher se esquece até o que veio fazer ali, que era buscar água no poço, e vai correndo levar esta boa nova aos outros. Ou seja, aquela pecadora, que vivia num relacionamento confuso, bagunçado. Era uma vida bagunçada. Com certeza, vítima de fofoca, o pessoal ficava falando mal dela com toda certeza. Mas quando ela teve o seu encontro com Jesus, a sua vida mudou. Ela agora não é mais aquela mal falada, aquela que tinha aquela vida complicada. Agora ela é a portadora da boa nova da salvação, a boa notícia. Ela vai falar aos outros de Jesus. E segundo, aqui o Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 39 vai nos dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da pregação, do testemunho daquela mulher. Então aquela que era pecadora, que tinha um relacionamento todo complicado, uma vida complicada, agora se transforma em portadora da boa nova da salvação. Ela vai levar Jesus aos outros. Ela recebe em sua vida ao Senhor a água viva. E não guarda só para ela. Ela leva aos outros. Ela partilha. Ela compartilha a vida com aqueles que com ela conviviam. Novamente, Jesus não a motivou a permanecer na sua vida de pecado. Anunciou transformação. Anunciou que uma vida nova era capaz. Era possível, aliás, para ela. Sim, uma nova vida era possível para aquela mulher. Ela o aceita, ela o acolhe e sua vida é transformada. Isso acontece com todos nós. Comigo, contigo, enfim, com todos aqueles que permitem que Jesus se achegue a nós. E permitem ser impactados pela palavra. Se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor como seu Senhor e Salvador. Então, novamente, Jesus não apoia aquela mulher no seu pecado, não passa a mão por cima, simplesmente fala, inclusive revela, muito antes dela falar, dela confessar, que ele sabia como era a sua vida. Deus conhece. De Deus nós não escondemos nada. Então Deus conhece a nossa vida. Mas ele fala isso não como alguém que julga, como alguém que realmente conhece e quer transformar nossas vidas. Certo? E novamente ele chama aquela mulher à transformação de vida. Nós não somos chamados a julgar e sim a sermos anunciadores do Evangelho, levar Jesus às pessoas, e esse encontro com Jesus vai transformar a vida das pessoas. Para não nos alongarmos, ainda vamos falar de um exemplo, e esse é clássico. Eu adoro esse exemplo. Pedro, o apóstolo Pedro. Esse é um excelente exemplo. Impulsivo, pronto a sacar pronto a responder, pronto a sacar da espada. Quando Jesus perguntava algo aos discípulos, ele pulava na frente, ele respondia. O cara era metido. Sim. Ele não aguentou muito tempo. Ali no Getsemane, Jesus o convidou. Ele era do grupo mais chegado de Jesus. Logo Pedro. Aquele grupo mais chegado a Jesus. Tinha momentos fantásticos que ele viveu ao lado do Senhor. E no Getsemane foi um. Jesus logo iria ser preso. Jesus estava angustiado. E Pedro foi um dos que foi abençoado em estar naquele momento com ele, orando com ele. O detalhe é que ele não aguentou, ele dormiu. Mas quando chegaram os soldados, ele sacou da espada e foi lá agredindo um deles. Cortando a orelha fora dele. Ou seja, era pronto para a peleia. Mesmo ali cansado, mesmo com sono, ele estava pronto para a briga, para defender o mestre. Esse era Pedro.
Em um momento, vamos pegar o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. 16, o versículo 17. Veja o que Jesus diz para esse homem, Pedro. Bem-aventurado és, ou abençoado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ele é chamado de abençoado, bem-aventurado, por ser portador da vontade de Deus. Porque ele reconheceu em Jesus o Filho de Deus. Bueno, acho que retornamos. O apóstolo Pedro teve esse momento mais que especial. Ele teve seu encontro com o Senhor, onde ele reconhece quem era verdadeiramente Jesus. O Messias, o Filho de Deus. O detalhe, nesse mesmo capítulo, capítulo 16, o versículo 23. Veja o que Jesus diz para esse mesmo homem, para Pedro. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Agora, ele não era mais portador da palavra de Deus, da vontade de Deus. Ele estava falando como homem. Era a carne falando mais alto. Ele estava falando como Satanás. Por isso, arreda-te de mim, Satanás. Gente, como é possível isso na vida da mesma pessoa? Pois é, esse homem, Jesus convivia com Pedro, nunca aprovou essas suas falhas, ou passou a mão na cabeça de Pedro quando ele cometia esses erros. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra os diversos momentos em que Pedro é advertido por Jesus, claramente advertido nas suas falas. Naquele momento que ele sacou da espada, Jesus dá-lhe um puxão de orelha, vai lá, opera cura na vida do soldado, né? Este momento, como nós vimos, né, que ele o adverte, o momento que ele está ali confessando que nunca ia negar ao Senhor, e ele diz: calma lá, Pedro, você vai me negar sim 3 vezes, não só uma. E ele dá um puxão de orelha, adverte o Pedro. Incrível, né? Jesus não o condenou, não impediu que ele convivesse com ele, assim como não o fez com Judas. A todos os pecadores que se aproximam dele, ele permite que nós estejamos na sua presença e sejamos também impactados pelo Evangelho, e permite que nossas vidas sejam transformadas. Foi isso que ele fez com Pedro. Exatamente. Ele cuidou, incentivou, ensinou a Pedro uma vida melhor, uma vida nova, uma vida segundo a vontade do Pai. Ele foi cuidando deste filho. Então, Jesus o amava e o amou até o fim. O advertia com amor. Advertido, ensinado, transformado e capacitado pelo Senhor para ser um líder, um pregador destemido. Teve sua vida transformada. Jesus não apoiou em seus pecados, pelo contrário, puxou a orelha sempre que foi necessário, para que esse homem tivesse sua vida transformada, se arrependesse dos seus pecados e tivesse sua vida transformada. Com esses exemplos, queridos, nós aprendemos que Jesus ama a todos. Exatamente isso que nós ouvimos. Jesus ama a todos, sem distinção alguma. Veio para salvar a todos. Quem faz essa distinção de raça, coisa e tal, agora mesmo está tão evidente essa questão apareceu a partir de um acontecimento lá nos Estados Unidos, né? A questão do racismo. Isso é coisa que nós homens inventamos.
Só porque a minha pele é mais clara do que a do outro, eu me acho melhor. Que isso? Isso é do capeta. Para Deus, somos todos seus filhos, independente da nossa raça, independente da nossa cor de pele. Somos seus filhos. A nossa vida para Ele tem valor, queridos. Ele ama a todos, veio para salvar a todos. E oferece essa oportunidade que todos se arrependam, venham a crer nele e sejam salvos por Ele. Sim, Ele anunciou a todos, segundo a palavra, o evangelho da salvação, a boa notícia da salvação. A mulher adúltera, o religioso. Lembram do religioso? Nicodemos, que foi convidado a nascer de novo, não foi julgado, não foi condenado por Jesus, também teve seu encontro com Jesus. Foi convidado a nascer de novo, ou seja, não viver uma religiosidade vazia, fria, sem vida. Mas ele foi convidado a ser verdadeiro adorador, porque é estes que o Pai procura. Ele foi convidado a nascer de novo, se livrar daquela casca, daquela coisa fria, sem vida, daquele ritualismo puro e ser um verdadeiro adorador. Arrepender-se de seus pecados e ter a sua vida transformada pelo Evangelho. Pelo Senhor agindo, restaurando nossas vidas. Sim, esse é o nosso Deus. Veja uma descrição, o último versículo bíblico que a gente quer citar hoje aqui. Pedro, as cartas de Pedro, das cartas de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 9. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro, o versículo 9. Veja só o que diz a palavra do Senhor a respeito de Deus. Esse é nosso Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, não querendo que nem um se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Seja vencido, seja escravizado e vencido pelo pecado. Não, Ele não quer isso. Ele quer que todos sejam salvos. Ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Novamente a palavra arrependimento. Deus não é aquela imagem de pai que fica paparicando seus filhos, passando a mão por cima dos erros dos filhos. Ele quer que eu, que você, se arrependamos dos nossos pecados, que depositemos nossa fé, nossa confiança nele, nosso Senhor e Salvador, e por ele tenhamos nossas vidas transformadas. Por isso que o Evangelho diz que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Ou seja, resolve mudar de vida. Louvado seja o Senhor, que se revela esse Deus amoroso, misericordioso, e quer que eu, você, que somos pecadores, tenhamos nossas vidas transformadas e sejamos novas criaturas para a sua honra e glória. Deus nos ama. Nossa vida tem valor, sim. Nós temos dignidade, somos filhos de Deus. Não somos frutos do acaso, somos filhos de Deus, criados para sermos a sua imagem e semelhança. Então, diga não ao mal diariamente e renove teu sim para com o Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Saudação, nossa irmã, minha irmã Tereza, lá de Áurea. Boa noite. Quem mais? Luísa, Zeca, Samuel, família. Graça e paz. Tem mais gente aí que eu não vi antes. Boa noite a todos. Que bom que você está conectado conosco. Dona Diva também. Se você assistiu parte dessa pregação, você pode depois rever esse vídeo, assistir toda ela, porque essa é uma questão muito importante para a gente ter em nossa mente. Não dá para confundir ou construir uma imagem vazia, uma imagem distorcida de Deus. Nós temos que compreender a plenitude de Deus. E isso nós aprendemos conforme a gente vai lendo, a gente vai
Senhor vai se revelando e vai nos ajudando a superarmos essas imagens negativas, ou essas imagens que nós mesmos construímos a respeito de Deus. Importa-nos obedecer a Deus. Permitir que Ele vá transformando nossas ideias, nossas ideologias, para que sejamos verdadeiros adoradores e andemos segundo a Sua vontade, porque essa vontade é santa. Essa vontade gera vida em nós. Vida hoje, agora, milagres, cuidado, bênçãos, provisões e vida eterna. Ele quer que todos sejam salvos. Todos. Porque para Ele, uma única vida importa. Esse é o nosso Deus. Glórias a Deus por seu amor para conosco. Quem seríamos nós sem Ele, sem seu amor? Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Mais uma vez, nossa saudação a todos que estão conectados. Hoje é dia de festa para a família Leandro, Marley, Naíma. Celebra o aniversário do nosso irmão Leandro. Um forte abraço, meu irmão. Que Jesus continue o abençoando grandemente. Outra hora, em outro momento, nós teremos oportunidade de estar celebrando juntos esta festa, esse motivo de ação de graças na presença do Senhor, que te concede mais um ano de vida. Louvado seja o nome do Senhor e parabéns, meu irmão, parabéns, família que celebra essa data importante. É isso, queridos. Motivos de oração, além desse tão importante, ação de graças pela vida do nosso irmão, está de aniversário. Mais alguma intenção que você queira digitar aí para que a gente coloque como nossa oração na presença do Senhor? Digita aí rapidinho para que a gente possa estar colocando nossas orações na presença do Pai. Relembrando que amanhã, quinta-feira, às 21 horas, um pouquinho mais tarde do que é o normal das nossas lives, nós estaremos participando como convidado da live da nossa amiga Karen Brito no Instagram, não no Facebook, no Instagram da Karen Brito. A gente vai estar divulgando tanto no nosso perfil do Facebook como lá no Instagram, e você vai saber onde você pode acompanhar. Você pode acompanhar essa live com um tema fantástico, muito legal esse tema. Quanto vale uma vida? Esse é um tema fantástico para cristão meditar. É fantástico esse tema. Então, se conecta amanhã, 21 horas, no Instagram da Karen Brito. Assim, hoje é o Leandro que está de aniversário, e ontem foi o seu neto, Guilherme. Também rendemos ação de graças por esse rapaz que completou mais um ano de vida ontem. Que Jesus derrame bênçãos sem medidas sobre este menino. Que ele cresça em estatura e graça perante o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor por mais um ano de vida que acrescenta a seu filhinho. A esses dois irmãos em Cristo, seu Leandro e também o menino Guilherme. Que saibamos viver a palavra do Senhor. Amém. Esse é o desafio nosso como cristãos. Viver, como diz o apóstolo Pedro, né? Quando foi julgado e pressionado, ele diz: importa-nos obedecer a Deus. E por onde a gente sabe a vontade dele? Aqui, ó, a palavra de Deus. Esse é um desafio para mim, como pastor, e todos nós que somos crentes. Viver conforme e de acordo com aquilo que nós cremos, a palavra de Deus. Então, busquemos isso com toda a nossa força. Isso não é mágica, né? Mesmo na vida de Zaqueu, que resolveu distribuir os seus bens, metade de seus bens, devolveu o que devia, isso não foi mágica, que a partir daquele momento ele nunca mais pecou. Isso não acontece, isso não existe. Mas é uma vida que a gente busca pela oração, pela disciplina na oração, leitura da palavra, e dia a dia o agir restaurador do Senhor vem sobre nossas vidas, mudando, transformando-nos para melhor, para ficar mais clara em nós a imagem e semelhança do nosso Criador. Amém?
Vamos orar a nosso Deus? Prostre a sua fronte diante de Deus nesse instante, aí onde você estiver, e converse com o Pai. Converse com o Senhor seu Deus. Ele é esse Deus misericordioso que te ama. Se você se deu conta de que tem falhado, que a sua fé ainda é frágil, peça perdão. Confesse a Deus os seus pecados. Abra teu coração e permita esse toque do Santo Espírito de Deus impactando a sua vida, transformando a sua vida. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor, aproveite esse momento de oração e faça esse compromisso, assuma esse compromisso de dizer não ao mal e sim ao Senhor Jesus. Dizendo em voz alta, Tu és meu Senhor e Salvador, Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, como Senhor da minha vida. Faça essa oração. Então, oremos, conversemos com o Pai. Querido Pai, nós te damos graças por nossa vida. Nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Palavra de vida, palavra de transformação, que gera em nós transformação. Nós te louvamos, Senhor, porque nos permites conhecer a Tua palavra, conhecer a Tua vontade, conhecer o quanto Tu nos amas. Mesmo nós sendo pecadores, Tu nos amas, nos acolhes. Mas como um Pai amoroso e zeloso, Tu não aprovas os nossos pecados. Nem nos incentiva a vivermos na escravidão do pecado, pelo contrário. Nos chamas a uma vida nova. Louvado seja o Teu nome. Porque pelo Teu agir, pela Tua presença em nossas vidas, essa mudança, esse nascer de novo, é possível na minha vida como pecador. Obrigado, Deus, por seres esse Deus misericordioso, que nos permite recomeços. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas Tuas bênçãos sobre nossas vidas, provisões, sustento, conforto, abrigo neste contexto de frio. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo nosso alimento, Teu sustento sobre nossas vidas, a Tua mão poderosa, misericordiosa, que tem estado conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos cuidando. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Cada família conectada a nós nesse instante, que participa desse culto, que estará ouvindo essa transmissão mais tarde, que, Pai, cada lar, cada família que seja impactado por Ti, pelo Teu poder. Cada família ligada à Anglicana Santa Semente, essa família de fé, que agora ganha novos irmãos, que são de outras cidades e que podem estar participando, unidos nessa corrente de oração junto dessa família de fé. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada família, que esses lares, Senhor, sejam impactados pela Tua presença restauradora, vivificadora. Obrigado, Senhor. E também, ó Pai, nós colocamos nas Tuas mãos nossos governantes, nosso presidente da República, nosso governador, prefeito de nossa cidade, governantes, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre eles, os inspirando, os orientando, para realizarem, cumprirem o seu papel, a sua função, sendo bênção na vida do Teu povo, Senhor. Então instrui-lhes, capacita, quebranta esses corações, para que eles sejam também aqueles que andam de acordo com a Sua palavra. Médicos, enfermeiros, enfim, aqueles que estão na linha de frente aí dessa batalha contra esse vírus. Pai, vá à frente dessas pessoas, os protegendo, os abençoando. A nós como igreja, nesse contexto, espalhada pelo Brasil inteiro. Nós que tomamos a decisão de não celebrar cultos presenciais para não colocar vidas em risco, Pai. Ajuda-nos a passarmos por esse tempo. Nós que estamos com saudade dos nossos cultos presenciais, das nossas confraternizações, Pai, vá à nossa frente. Cuide do nosso coração, inspira-nos, orienta-nos, para que logo, logo possamos estar novamente reunidos como famílias de fé. Então nós pedimos, ó Pai, abençoa nossos bispos, inspira-os, ó Pai,
reverendos, pastores da igreja anglicana no Brasil, ou por onde quer que estejam, cidades, enfim, onde a igreja está presente, que a tua mão poderosa vá à nossa frente. Nós colocamos sob o teu cuidado de forma especial reverendo Luiz Fernando, de Cachoeirinha, sua esposa, sua família, família pastoral, a comunidade Paróquia Anglicana de Cristo, o pessoal também da igreja do Calvário em Vale do Sol, que a tua mão poderosa esteja sobre essas igrejas aqui no Rio Grande do Sul, nos dirigindo, nos inspirando. O pessoal de Cascavel, o reverendo Marialvo, que a tua mão poderosa esteja sobre a saúde desse teu filho, motivando, inspirando, curando, operando das tuas maravilhas sobre esse teu filho, sobre esta igreja. A igreja família de Jacareí, Pai. Inspira, cuida, nossos irmãos, nossos parceiros que já estiveram abençoando nossa comunidade com a sua presença aqui, que a tua mão poderosa esteja sobre essa igreja, Senhor. Enfim, Pai, a igreja anglicana no Brasil, cidades onde nós estamos presentes, que a tua mão poderosa vá à frente, guiando-nos e inspirando-nos a viver segundo o teu evangelho, cumprindo a missão que nos confias, ó Pai. Vá à nossa frente, Pai. Nós precisamos de Ti, da Tua direção, e continua operando maravilhas. Essa obra é Tua, Senhor. Motiva-nos, capacita-nos. Vá à nossa frente, ó Pai. E assim nos colocamos como cidade. Pai, cuida de nossas cidades. Livra-nos deste mal, deste vírus, ó Pai. Para que nós possamos voltar à vida normal, celebrações presenciais, reuniões de oração, estar juntos, compartilhando Tua palavra, as visitações pastorais. Pai, livra-nos deste mal para que possamos voltar à nossa vida normal. Arrependidos dos nossos pecados, desafiados a viver uma vida nova em Ti, Senhor. Acolha as nossas orações, as orações de cada pessoa que nesse instante ora a Ti. Também nós lembramos todas as famílias de uma ou de outra forma ligadas à Anglicana Santa Semente de Catuçaba. Cada família que de uma ou de outra forma está ligada à nossa comunidade, ao ponto de pregação lá naquela região. Que a Tua mão poderosa visite cada lar, cada família, Senhor. Cuidando, abençoando, protegendo, Senhor. Algumas pessoas aqui da cidade que não têm acesso a esses vídeos, a essas transmissões. Pessoas que é de uma certa idade também, que estão com medo também desse vírus. Que a Tua mão poderosa esteja sobre esses lares, essas vidas, Senhor, protegendo, abençoando a todos, Senhor. Visita-nos, Senhor, com Tua graça, com Teu poder. Renova a nossa fé, nos fortaleça, Pai. Assim como nossa ação de graças, mais uma vez, pela vida do Guilherme, do Leandro, que estiveram aniversariando. Obrigado, Senhor, pela vida desses Teus queridos. E que a Tua bênção repouse sobre eles, suas famílias também. Cuida de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e sobre nós derrame das Tuas bênçãos. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dona Diva, também conectada conosco. Nossa irmã em Cristo. Uma mulher guerreira de oração. A gente sempre gosta que ela esteja orando por nós. É uma mãezona para essa família de fé. Ore por nós sempre, minha irmã. Precisamos das suas orações. Precisamos das orações uns dos outros. Oremos uns pelos outros, queridos. Então, receba a bênção do Senhor sobre sua vida. Que o Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame as suas bênçãos sobre os vossos lares, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo, aleluia! Fique na paz do Senhor. Uma boa noite.